E aí, galerinha? Então, pessoal, coloquei um vídeo inteiro aí, ficou muito grande. Eu decidi dividir ele em 3 partes e fazer 3 vídeos pequenos. É melhor de assistir e são de assuntos diferentes. Então, vamos lá. A contraflecha. Tem vários vídeos na internet aí, melhores que esse, claro, de profissionais explicando. Mas tem um amigo meu que vai fazer a laje na casa dele. Ele tá na mesma situação que eu, né? E ele é inscrito no canal e tá na mesma situação que eu, né? A gente que é assalariado tem que meter a cara mesmo e fazer, e muitas vezes fica melhor do que pagando, né? Porque quando você faz, você deixa do jeito que você quer, você presta atenção nos detalhes e etc. Então vamos lá. Denilson, eu não sei quanto tem o seu vão aí, mas eu vou fazer as medidas aqui. É um padrão só, mas eu vou lhe dar as medidas que eu fiz na minha laje, né? Na cobertura da minha garagem, porque é o que eu tenho aqui. Então vamos lá, vamos começar no papel, depois eu mostro na estrutura. Então tá aqui. O que é a contraflecha? Falando no popular, a flecha é o seguinte: aqui é a coluna A e aqui é a coluna B, né? Isso aqui é a vigota da laje, né? Que estão passando, no caso aqui, ó, coluna A, coluna B, né? Mesma coisa aqui, coluna A, coluna B, e assim sucessivamente até o final, né? Então a vigota ela tá passando desse ponto a esse ponto, que no caso é ali, ela tá apoiada lá em cima e tá vindo para cá. Dessa parte aqui para essa parte aqui tem 3 metros. Aqui no meu caso tem 3 metros, certo? Então daqui para cá tem 3 metros. O que é a flecha? Se a gente escorar, né, só assim, sem dar a contraflecha, o próprio peso do concreto que você espalhou em cima da laje, né, a laje no caso, o concreto, quando você tirar as escoras, ele cria uma flecha. O que é a flecha? O peso dele no centro da viga faz com que ela crie uma flecha para baixo, certo? O que é flecha no popular? Ela cria um bucho para baixo, no meio da viga, né? Então, além de ficar feio, ainda afeta um pouco na parte estrutural, né? Na resistência estrutural. Então, a contraflecha nada mais é do que você fazer esse mesmo bucho que ela vai criar quando tirar as escoras para cima, entendeu? Contraflecha. Então, simplesmente isso. Na hora de escorar a laje, né, segundo a NBR 6118, diz que a cada metro linear se coloca meio centímetro. Então daqui meio centímetro, né? Então se aqui tem 3 metros, eu vou ter 1, 2, 3 metros. Então eu vou ter meio, meio e meio, que dá 1,5 cm para cima. É só você colocar as escoras no centro. Você divide o centro. Se aqui tem 3 metros, o centro é 1,5 m. Então você divide o centro, puxa uma linha de uma extremidade à outra, né? De um lado para o outro, você puxa uma linha rente com as vigotas sem estar escorada ainda, as vigotas rente no mesmo nível. Coloca no meio uma fileira de escoras e vai levantando. Você tem que levantar o meio, no meu caso aqui, 1,5 cm, porque é meio centímetro por metro linear. Então, no meu caso aqui, eu tive que levantar o centro dela 1,5 cm. Então, eu dei de contraflecha
contra flecha, 1,5 cm. Então ficou o bucho para cima, como se ficasse assim, ó, né? Como se ficasse assim, 1,5 cm acima desse nível aqui. Como é que você faz para saber a parte do meio? A linha vai estar bem esticada e você vai medindo, né? Cada vigota dessa você mede 1,5 cm para cima, no meu caso. No seu caso aí, se for 4 metros, aí vai aumentando. É meio centímetro por metro, é o padrão que se diz. Então, você vai medindo da linha para vigota. Se você vê, não é por EPS, é para vigota. Então, cada vigota dessa você vem, levanta, vai levantando e vai medindo da linha para vigota 1,5 cm. No meu caso aqui, que é só 3 metros. E ela vai ficar mais ou menos com esse. Eu não sei se dá para perceber no vídeo aí, mas o meio dela tá assim. Aí você pergunta, mas as suas escoras não estão no meio, certo? Mas eu comecei pelo meio, né? Como a minha laje é de EPS, eu optei por fazer assim. Mesmo na cerâmica, que a laje fica mais pesada, com tijolo cerâmico, se coloca 1 metro de uma escora para outra, né? Aqui eu também coloquei com 1 metro, tanto para frente, para trás ou para os lados é 1 metro. Então, voltando à contraflecha, no meu caso aqui de 3 metros dá 1,5 cm. Não dá para perceber no vídeo, mas quem tá aqui dá para perceber que ela tá arqueada para cima. Então, a contraflecha é isso. Olha aqui minha professora aqui, ó. Sai daí, menina. A contraflecha é isso. Simplesmente você levantar o meio, fazer um arco no meio com o tamanho de meio centímetro por metro linear, dependendo do seu vão aí, não sei quanto é o seu vão. Então, quando você retirar as escoras, o peso do concreto vai fazer uma flexão para baixo e ela vai voltar para o nível dela. Se você não fizer a contraflecha, esse bucho que você vai fazer para cima, provavelmente ele vai ficar para baixo. Entendeu? Então, é isso, a contraflecha. Espaçamento das escoras, 1 metro. Mais que 1 metro, mesmo a laje sendo de EPS e o pessoal, o engenheiro que veio aqui medir, fazer a parte da laje, né? Que aqui em Natal eles vem, mede a sua laje para fazer o projeto de montagem. Não sei se nos outros cantos é assim. Ele colocou o escoramento dessa laje com 1,40 m de uma escora para outra, né? 1,40 m. Mas como aqui eles não fornecem a escora na compra da laje, em alguns lugares eles já fornecem, já dão escorada a laje, montada e escorada. Mas aqui, por ser mais em conta, eu preferi comprar, alugar as escoras e fazer da minha forma. Eu coloquei com 1 metro. 1 metro. Daquela para essa daqui tá embaixo da viga ainda, né? Que eu também só tiro quando tiro tudo de uma vez. Então, daquela para essa tem 1 metro, dessa para essa tem 1 metro e dessa aqui para aquela dali tem 1 metro. Essa daqui tá no centro porque eu tirei esse canto aqui. Então é 1 metro, porque esse quadradinho aqui, ó, você vê aqui que aqui forma um quadrado em cima, certo? Forma um quadrado em cima, ó. Esse quadradinho aqui são 4 escoras para suportar esse metro quadrado aí de concreto, né? Então o espaçamento não tem o que fazer, você vai medir no metro. Você começa pelo meio, né? Se sua laje for maior aí, você coloca a do meio, e a do meio você mede 1 metro para cá, entendeu? Aqui não deu para me fazer isso. Primeiro eu escorei no meio, dei a contraflecha e depois coloquei essas. Não se dá contraflecha nas outras, certo? Só dá no meio, porque como a minha é engastada aqui, as laterais não vão levantar. Por isso que eu gosto de fazer a laje engastada. Eu digo assim, parece até que eu já fiz um bocado. Por isso que eu optei para fazer a laje engastada. Por quê? Quando ela engasta ali, o ferro da vigota ele fica encostado no ferro
da coluna e amarrado, como eu mostrei no outro vídeo. Então, no que você vai subir aqui, ela vai dar a contra-flecha perfeita, porque os cantos estão amarrados, não sobem mais, né? No caso da outra laje, você pode subir um pouco mais e ela descolar ali, você não vê, né? Subir ali também e fica errado. Então, essa eu fiz o meio todinho, de fora a fora, e depois vim colocando essas daqui. No caso dessas aqui, você só amarra o caibo em cima com arame e só vai encostando ela até ela arrochar. Arrochou, tá bom. Aí depois vem tirando o meio e espalhando. No caso daqui, ó. Essa daqui não precisa de conta-flecha. Por quê? Porque os vãos, eles têm menos que 2 metros. Eles têm menos que 2 metros, entendeu? Aqui tem 1,80, aqui tem 90 centímetros. Então vãos menores que 2 metros não precisam de contra-flecha. Você só coloca o caibo lá. Todos esses caibos aqui eu amarrei primeiro na parte de cima. Amarrei o caibo e depois você só coloca a escora. Porque quando der o peso do concreto, ela arrocha. Você arrocha ela até ela topar, né? Não precisa ficar arrochando, porque aí ela vai subir a vigota e vai atrapalhar o serviço. Então você botou, ela arrochou, pronto, não tem problema. Depois que colocar o concreto, ela não se balança mais. Então, essas que eu coloquei aqui, como não ia precisar de conta-flecha, foi as do meio que eu retirei, né? As do centro. Então, primeiro você faz o centro. No caso aqui é um vão de 3 metros. Se eu fizesse o centro e botasse 1 metro pra cá, aí ia ficar bem aqui assim. Entendeu? Ia ficar aqui e aqui. Aí essas escoras aqui, eu ia ficar meio, não sei. Ia ficar ruim de andar com um carro de mão por dentro, essas coisas assim, entendeu? Então eu fiz o meio todinho e depois coloquei as laterais e retirei o meio. Só encostei aqui, pronto, ficou com a flecha do mesmo jeito. Depois que eu coloquei as laterais, eu fui lá e medi de uma por uma e tava tudinho certinho com a flecha do mesmo jeito. Porque ela empena o meio para cima e como aqui tá amarrada, ela não cede, não escorrega. O bom de fazer laje engastada é isso. Então tá aí, essa é a contra-flecha, né? A dúvida que você tinha aí é contra-flecha e espaçamento, tá aí. O espaçamento é 1 metro. Se quiser botar menos, por exemplo, se você quiser fazer o meio e vir deixar assim, pode, não tem problema. Quanto menor o espaço de uma para outra, melhor. Se você quiser deixar com 90 centímetros, melhor ainda, que a sua laje fica mais segura. Caso você tenha outro espaço para andar. Eu deixei assim com 1 metro porque eu precisava passar com um carro de mão por aqui, ó, para ir lá para a escada, né? Para jogar o cimento. Então, tive que fazer isso. Se eu tivesse colocado aqui, não ia dar para mim andar com um carro de mão. Mas se você tiver outro espaço aí, ou for no balde, ou seja lá de que forma for, pode fazer com 90 centímetros, não tem problema. Agora 1 metro tá bom demais, né? Não precisa menos que isso. Agora, mais que 1 metro, eu não aconselho, né? Um engenheiro civil veio aqui para fazer o projeto da laje e mandou colocar com 1,40 m. Não, porque sua laje é DPS, é mais maneira. Cara, eu acho assim. Quando se trata da questão de segurança, bicho, quanto mais melhor, entendeu? Quanto mais segurança, melhor. Então, na parte de escoramento, na parte da segurança, eu sou meio chato. Podia até que segurasse, beleza, tranquilo. Ele é engenheiro civil, ele estudou, eu não estudei ainda, né? Tô pretendendo fazer engenharia civil, mas ainda não tô estudando, então... Mas... pelos vídeos que eu assisti, pelos estudos que eu corri atrás, eu preferi deixar com 1 metro, porque quanto mais seguro, melhor. Então tá aí, meu querido Denilson. A contra-flecha é isso. Espaçamento 1 metro. Tiver alguma dúvida aí, pode chamar lá novamente no WhatsApp, que eu vou tirando. O que eu souber eu vou tirando, o que eu não souber eu corro atrás, lhe digo os caminhos. A gente tá aí pra ajudar o próximo mesmo, porque... a gente sabe que tá complicado, né? Tá complicado, a vida financeira da gente tá complicado, né? Mas é isso mesmo. Eu gosto da construção civil, né? E não tenho como pagar um profissional, aí uni o útil ao agradável e tô fazendo a reforma da minha casa. Então tá aí. Aqui vai ser a escada que eu vou demolir, vou começar a demolir agora. Pra fazer outra escada aí, depois eu boto o passo a passo aí. Valeu, meus queridos. Até o próximo vídeo.